bom dia. Mais uma vez estamos nós aqui, né? Nesse dia tão bonito, ensolarado, em que o Espírito Santo desceu sobre nós, né? E permanece todos os dias. Então, eu te agradeço, Senhor, por tudo que nos aconteceu durante essa semana, por todas as maravilhas que aconteceram na igreja, nas famílias. Obrigada, Senhor. Também obrigada por vocês terem atendido ao pedido. Quantas pessoas, né, deram resposta e disseram do que tinha sido feito em casa. Então, muito obrigada. Só Jesus, né, é que paga tudo isso que vocês têm feito. Esses ensinamentos que vocês têm parado por um momento para dar aos filhos de vocês. E vocês também, as crianças, né, vocês, que eu fico muito feliz de saber que vocês estão juntos, olhando, vendo. E muita gente também perguntou sobre o álbum litúrgico, sobre aquela charada que tinha, né? E eu respondi para vocês, né? Então, vocês viram aí a resposta da charada. Então, Senhor, obrigado por tudo. Estou muito feliz. Então, hoje nós vamos ver também, né? O nosso álbum litúrgico, aqui, ó. O versículo que nós vamos ler vai ser, que vocês vão ler em família juntos, né? Vai ser João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Então, é uma maravilha, né? Que vocês possam fazer isso junto, em família. Bom, aqui vocês vão ver aqui o título, quais valores suas escolhas revelam, né? E aqui mais abaixo tem umas palavras, né, que são coloridas. E vocês vão olhar as palavras e vão juntar as palavras nas cores, né? Então, você vai descobrir as sílabas. Cada palavra tem uma cor correspondente. E aí vocês vão encontrar as palavras que vai fazer esse caminhozinho de palavra aqui em cima. Tá? Então, também vocês vão ver que quinta-feira é o dia de Corpus Christi. Então, pede para que vocês leiam João, capítulo 6, versículos de 51 a 59. Eu vou ver se nessa semana, antes de quinta-feira, eu mando um videozinho para vocês sobre esse dia maravilhoso de Corpus Christi. Tá bom? Olha, hoje nós vamos falar sobre as cartas de Paulo, certo? Então, vocês peguem a Bíblia de vocês, é importante, assim, para que vocês tenham ela na mão, certo? Para a gente poder ler alguma coisa. E assim, sempre que a gente falar, é bom ver o vídeo. Você pode ver o vídeo de uma vez toda. Depois você vai sentar, vai olhar ele e ver devagar, né? Para que você, assim, faça ele junto com a Bíblia, tá bom? Então, hoje, vamos falar das cartas de Paulo, né? Vamos ver aqui. Se você ver logo na Bíblia, no iníciozinho aqui, ó, cartas de Paulo. Né? Então, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre Paulo. Quando eu falei sobre o Atos dos Apóstolos, eu falei um pouco sobre Paulo, né? Falei sobre quem era Paulo, assim, algumas coisas sobre ele. Já tinha falado antes, né? Mas, vamos assim, aqui tem mais algumas explicações aqui na Bíblia, né? Então, aqui na Bíblia ele diz assim, o Paulo, apóstolo, é um personagem fascinante. Pode ser conhecido pelos Atos dos Apóstolos e principalmente pelas suas próprias cartas, né? Então, aí diz aqui que Paulo era hebreu, da tribo de Benjamim, do partido dos fariseus. Era um cumpridor fiel da lei. Ele nasceu no ano 10, na capital de Tarso, na Cilícia, e passou sua infância lá. Muito jovem, ele estudou em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, né? Que era um mestre famoso de tendência liberal na interpretação da lei judaica. Paulo diz numa das cartas dele que ele era muito aplicado, parece que é aos Gálatas, ele diz que ele era muito aplicado
e que era o primeiro da classe, né? Então, depois, né, de volta à sua terra natal, ele deve ter exercido alguma função de rabino enquanto trabalhava como fabricante de tendas, né? Aí já quando ele já tinha conhecido Jesus. Muitas vezes ele vai mostrar as mãos calejadas pelo trabalho, o manual de tecelão. Então aí se revela qual o método pastoral dele. Ele não queria, assim, ficar às custas dos outros. Ele queria trabalhar, ganhar o seu próprio sustento e falar da palavra de Deus. Então, também fala aqui que ele era radical nas suas opções. Ele começou como um perseguidor do cristianismo, até que um dia Cristo entrou na sua vida, né? De uma maneira assim definitiva. E ele morreu por volta mais ou menos do ano 67. Então, assim, Paulo, ele não conheceu Jesus Cristo, mas ele viu Jesus ressuscitado. Porque quando ele, no encontro de Damasco, né, a partir daí, ele adquiriu um novo sentido, né? E como ele era um cristão, né? Aí, depois que ele aprendeu de Jesus, que Jesus morreu na cruz por nós, né? Então, antes, como a pessoa morrer da cruz era uma maldição, agora essa maldição, né, se transformou numa bênção para Paulo. Não era mais maldição morrer numa cruz. Então, ele teve essa convicção assim, fruto de uma crise, porque ele teve pessoal muito grande. Ele ficou muitos dias assim, pensando tudo, se recluso. As pessoas dizem que ele ficou cego, mas ele estava recluso, assim, pensando, e até que ele, de repente, começou a ver Jesus Cristo, começou a ir conhecer, foi com o apóstolo, como eu falei nos Atos dos Apóstolos, né? Ele foi lá, teve com Pedro, tudo. E aí foi quando ele começou a falar de Jesus Cristo. Então, assim, Paulo, ele foi uma das pessoas que primeiro começou a escrever o Novo Testamento. Por quê? Porque como ele era um estudioso, ele era uma pessoa que tinha muito estudo, muita sabedoria, ele começou a escrever para as pessoas de onde ele ia. Então, a carta aos Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas escritas do Novo Testamento. Então, essas cartas de Paulo, elas foram escritas antes dos evangelhos. Começaram a ser escritas antes dos evangelhos. Então, muitos evangelhos também têm o conhecimento também dessas cartas de Paulo. São atribuídas a Paulo 14 cartas, né? São atribuídas a Paulo. Os estudiosos dizem que nem todas essas cartas que foram escritas por Paulo foram escritas por ele. Elas são atribuídas a ele, mas acho nem todas, né? Então, que algumas foram ditadas, que ele orientou algumas pessoas para escrever. Por exemplo, quando ele estava na prisão, então para entender essas cartas, as pessoas precisam ver e ver assim, por que ele escreveu, em que momento ele escreveu e para quem ele escreveu. Então, hoje, eu estou falando assim, somente sobre as cartas, mas não estou falando da carta, estou falando assim sobre as cartas, viu? Então, é só um resumozinho. A gente sempre dá uns tópicos assim, para ter uma curiosidade. Então, você, quando lê a Bíblia, eu faço assim. Quando eu leio uma coisa na Bíblia, às vezes uma palavra, eu corro lá, vou olhar, vou pesquisar, e de repente se abre um mundo na minha frente. Um mundo, assim, de coisas. E a gente vai adquirindo mais conhecimento, né? Então, esse aqui é um resumozinho para a gente. São consideradas assim, que foram escritas realmente por Paulo, a carta aos Romanos, a 1ª e 2ª Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses e a carta a Filemão. Né? Então, assim, as cartas deles, para ficar melhor, para as pessoas entenderem, algumas cartas, ficaram subdivididas assim. 1º e 2º Timóteo foram escritos no Novo Testamento. Foram escritos na segunda viagem missionária de Paulo
pelos anos 51 e 52, mais ou menos. Primeiro e segundo Colossenses, Gálatas e Romanos, foi na terceira viagem missionária, em torno do ano 57. São cartas teológicas, né, que falam sobre Jesus Cristo. Principais, fala sobre a teologia. Né? São as cartas principais de Paulo, que se vê nele mesmo, né, que ele fala que é Jesus Cristo. Ele explica tudo. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são cartas que foram escritas no cativeiro. Pelo jeito, os estudiosos veem as cartas, pelo jeito que foram escritas, pelo que diz as cartas, né? Então, dizem que essas cartas elas foram escritas quando Paulo estava preso, nos anos 55 a 57. As cartas 1 e 2, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, são cartas pastorais, né? Dirigidas a alguns pastores das comunidades, né? Então, se acredita que elas foram escritas mais ou menos no ano 63. Então durante a sua viagem, durante a viagem de Paulo, ele tirou muitas mulheres da marginalização. A gente vê aqui Paulo tendo essa parte com as mulheres, né? Então, muitas mulheres participavam, né, na evangelização, na liderança, na profecia e na diaconia das igrejas. Então, ele lembra aqui Priscila, Lídia, a diaconista Febe. Eram 10 mulheres, mais ou menos, que ele cita nas cartas dele. Então, ele proclamava, ele dizia, né, para que as mulheres pudessem dizer, não há diferença entre judeu e grego, entre escravo e livre, e entre homem e mulher. Então, ele falava nisso, né? Porque, olha, a discriminação da mulher até hoje existe ainda, né? Então, naquela época, assim, Paulo, como Jesus, né? Ele viu Jesus, ele deu dignidade a Madalena, de ela ser a primeira pessoa a ver ele ressuscitado. Quer dizer, os homens, os apóstolos, nenhum viram primeiro. Quem viu foi Madalena. Então, Paulo, seguindo o exemplo de Jesus também, ele inclui as mulheres, porque era necessário quando ele ia nas viagens, quando ele ia fazer as reuniões, tudo. Então, Paulo incluía as mulheres, certo? Então, viajar para ele era assim, uma maneira de manter contato direto, né? De acompanhar o crescimento das comunidades, de ajudar nas dificuldades e também de oferecer orientações, porque as pessoas precisavam, muita gente esperava, né? Aquela carta que vinha para uma igreja, vinha uma carta para a igreja, então quando ela chegava ali, ela passava um mês mais ou menos, 2 meses naquela igreja, depois ela ia para outro lugar, né? Então, as pessoas tinham aquilo assim como sagrado, né? E aquele ensinamento para eles. Então, assim, através das cartas, Paulo foi incansável para difundir o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele deixou para a gente um tesouro assim, inesgotável, né? Para inspirar a vida nas comunidades. Então, assim, Paulo era um estrategista, era um homem muito, como eu falei anteriormente, de muito conhecimento. Ele conhecia as estratégias, porque ele foi soldado, né? Ele sabia sobre as viagens, sobre as cidades, ele sabia as comunicações, né? Ele tinha todo assim, então, tudo ele fazia e ele colocou todo o seu conhecimento, ele colocou tudo que ele tinha, todo o amor, tudo que ele tinha para divulgar, para evangelizar e mostrar às pessoas quem era Jesus, o caminho que ele deveria seguir. Então, assim, não quero me alongar muito, porque depois eu vou falar nas cartas, né? Então, hoje é só assim esse pedacinho, esse iniciozinho das cartas. Então, assim, vocês podem pegar a Bíblia, né? Que aqui tem cartas do apóstolo Paulo.
E fala isso tudo que eu falei aqui agora. Foi só um resumozinho. Então, essas cartas de Paulo, né, a gente deve olhar, ler, tomar conhecimento, né? E guardar como exemplo. Guardar para a gente e passar, né? Como exemplo, como testemunho, porque Paulo testemunhou com a vida. Se você ler, né, as cartas, 14 cartas que ele escreveu, você vê que ele testemunhou Jesus Cristo com a vida. Né? Então, nós também devemos testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida. Quantas coisas que Paulo falou, quando as igrejas estavam com dificuldade, quando as comunidades não estavam bem. Então, ele sempre estava ali para dizer uma palavra. Né? Estava presente. E como ele às vezes não podia ir, alguns locais ele não podia ir, ele escrevia uma carta, né? E orientava as pessoas. E era uma maravilha. Aqueles que estavam na retaguarda, né? Porque Paulo fez muitos amigos, né? Ele fez muitos amigos durante a sua jornada. E aqueles que ficavam na sua retaguarda passavam, né? Falavam. Mas a mensagem central dele era Jesus Cristo. Né? Sempre mostrando Jesus Cristo, Jesus na frente de tudo. E é isso que nós devemos fazer, Jesus na frente de tudo da nossa vida. Na hora que vai comer, na hora que vai vestir, na hora que vai trabalhar, na hora que vai falar com os amigos, né? Sempre lembrando das orientações, tá bom? Então, quinta-feira, se Deus quiser, eu vou mandar um vídeo de Corpus Christi. Um beijo para vocês. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.